Então vamos lá, pessoal. Só não sei como é que vai ficar na gravação, mas depois a gente descobre. Então, seguindo o que a gente já tinha visto na aula passada. Então, os conceitos anteriores de classe e objetos, tranquilo assim, o conceito. Sei que tem um exercício aí que a gente vai fazer no final, mas o conceito em si, beleza, né? Do que é uma classe em especial. Foi? Tá, então, a gente consegue, dentro do Java, organizar essas classes e para isso o Java sugere o uso de pacotes. Então, pacote no Java é o mais tranquilo de entender. O que é o pacote? O pacote é similar, dentro da estrutura de arquivos, à pasta. Então, imagina a sua classe como sendo o arquivo, que de fato é o .java, e dentro, esse arquivo de fato vai ficar contido dentro de uma pasta, que para o Java vai ser o pacote. Beleza? Então, para que serve? Organização. Por quê? Porque, por exemplo, você pode ter criado uma classe, sei lá, o Dirley tem uma empresa e ele quis criar uma classe chamada faztudo.java. Beleza. Aí ele foi e colocou essa classe dentro do pacote o Dirley. Aí o Diego tem uma empresa concorrente e criou também uma classe chamada faztudo. Se a gente não tivesse o conceito de pacote, os códigos oferecidos por você e pelo Diego não conseguiriam ser utilizados dentro de uma mesma aplicação. Por quê? Porque a gente não pode ter duas classes com o mesmo nome. Então, quando a gente utiliza o pacote, o que aconteceria? Teria lá o pacote Diego, lá dentro a classe faz tudo. O pacote é o Dirley e dentro a classe faz tudo. Porque eu não posso ter dentro de um mesmo pacote, óbvio, duas classes de mesmo nome. Beleza? Por padrão, as pessoas costumam utilizar o próprio domínio da internet invertido como sendo o pacote. Então, por exemplo, você tem lá o seu domínio, o meu caso, por exemplo, www.cleverpadovani.com.br. Geralmente, os códigos são distribuídos, no meu caso, eles seriam distribuídos como br com Kleber Padovani. Aí depois lá dentro eu montaria a estrutura que eu quiser. Com isso a gente garante o quê? Como o domínio é único, os meus códigos também vão ser únicos. Tá, então, por qualquer nome que eu coloco na minha classe, você pode colocar um nome igual também, que não vai ter incompatibilidade. Isso, é o nome, né? Então, assim, o nome do meu pacote, nesse caso, eu poderia assumir como br.com.cleverpadovani. A gente pode incluir o ponto dentro do nome do pacote da nossa classe. Tá. Então, e como que a gente faz dentro do Java para definir que uma determinada classe pertence a um pacote? A gente vai adicionar a palavra reservada, package, no começo da sua classe. Então, na hora em que eu vou codificar, eu teria que colocar, até o que a gente tinha aprendido até agora, seria public class e o nome da minha classe. Beleza? Para eu incluir essa minha classe, chamada classe A, dentro de um pacote que eu estou considerando que ele se chama pacote A, eu teria de adicionar antes do public class, package e o nome do pacote, seguido por ponto e vírgula. Beleza? Isso internamente dentro do seu código-fonte. A única alteração que você vai fazer para incluir uma classe dentro do pacote é adicionar a diretiva package, o nome do pacote onde essa classe está inserida. Ok? Isso falando dentro do código. Aqui um outro exemplo. Você levantou a mão? Não? Aqui um outro exemplo. Ó. Eu tenho a minha classe chamada classe B e eu estou colocando ela dentro de um pacote que eu estou chamando aqui de pacote A.subpacote 1. Ok? Depois a gente vai ver qual que é a consequência disso daqui. O subpacote, de modo geral, o que ele vai ser? Ele pode ser comparado a uma subpasta dentro de uma outra pasta. Que é bem o que vai acontecer dentro da estrutura de diretórios. Dentro do meu código, eu só tenho que adicionar a diretiva e o nome do pacote. Tá, mas o que isso vai repercutir para mim? Qual vai ser a consequência disso lá nos meus arquivos que eu vou salvar? Se a minha classe se chama classe A, o nome do arquivo a gente aprendeu que vai ter de ser classe A.java. Beleza? Isso não muda. Então, esse classe A,
continuaria tendo um arquivo, aqui nesse caso só chamou de classe, continuaria tendo um arquivo chamado nome da classe .java. O que mudaria? O pacote que eu determinei que essa classe pertenceria vai ter de contar com uma pasta de mesmo nome. Então imagina que isso daqui é a minha estrutura de arquivos. Beleza? Então, anota que eu tenho uma pasta chamada pacote A e dentro eu tenho um arquivo chamado classe.java. Ok? Isso é o que eu precisaria fazer para colocar essa minha classe chamada classe dentro do pacote chamado pacote A. Então, nota que vai haver uma correspondência do nome do pacote com o nome da sua pasta. Beleza até aí? Então, ó, e nota também que quando você coloca um ponto no nome do pacote, isso não é uma mera coincidência. Ele vai considerar que os nomes que estão entre esses pontos vai ser pacote, subpacote, subpacote e assim vai. Então aqui nesse caso, ó, eu estou considerando que existe uma classe dentro do pacote chamado pacote A.subpacote 1. Isso significa o quê? Que esse seu arquivo referente à classe vai ter que estar dentro de uma pasta chamada pacote A, que dentro tem uma subpasta chamada subpacote 1. O mesmo vale aqui para baixo, ó. Pacote A, essa pasta aqui, subpacote 1, aqui, subpacote 2, e aqui dentro está a classe correspondente. E pacote B, a mesma coisa aqui. Até aí, beleza? Aonde que tem que estar a pasta inicial? Porque assim, aqui o meu pacote começa com pacote A.parará. Então tudo vai começar numa pasta chamada pacote A, concorda? Aonde tem que estar essa pasta pacote A? Na onde você quiser. Beleza? Então não tem restrição da onde você vai salvar essa sua pasta. Então agora a gente começa a expandir um pouco mais, né? Antes a gente, por exemplo, criava nossas classes e colocava todas elas dentro de um mesmo diretório. Agora a gente vai estender essa possibilidade. Ok? Beleza. Se eu entendi bem a pergunta dele eu estou numa determinada classe que pertence a um pacote e quero utilizar uma classe que está num outro pacote. É essa a pergunta? A gente já vai ver. Eu só vou falar sobre uns outros detalhezinhos e a gente já chega nisso. Tá? Então até aqui tranquilo? Então, aonde você vai salvar essa pasta aqui fica a seu critério. Só que a estrutura a partir do começo do nome do seu pacote tem que ser seguida de acordo com o nome que você definiu aqui para o pacote. Beleza, né? Vamos lá. Tá. Depois que você acrescenta uma classe dentro de um pacote, o nome completo dela muda, tá? Então, nesse caso aqui, ó, qual que é o nome completo dessa classe aqui? Só olhando isso aqui, qual que é o nome completo dessa classe? Classe A, né? O nome completo dessa classe aqui, classe B. Beleza? Na hora que eu insiro essa classe dentro de um pacote, então, ó, essa classe aqui, o nome dela é alterado. O nome dela passa a ser, em vez de classe A, passa a ser pacote.classe A. Esse é o nome completo da sua classe. Beleza? Então, aqui nota que você vai continuar escrevendo só classe A. Esse é o nome abreviado da sua classe. Mas o nome completo dela é o nome do pacote inteiro, ponto, o nome que você definiu abreviado. O que muda? Muda que, se eu tivesse isso daqui, ó, nota que eu criei uma variável aqui de referência primitiva. Não dá pra ver? Ah, tá. Referência com o nome da minha variável. Variável, beleza? E o tipo dela classe A. O que muda? Na hora que eu incluir essa minha classe A dentro do pacote, para eu criar essa mesma variável daquela classe, em vez de colocar só classe A, eu agora vou ter que colocar pacote. Vai precisar mesmo? Ah, tá, achei que ia sair. Pacote.classe A. Aham. Dá pra puxar um pouquinho mais, vamos ver. Pra mim é tranquilo. Ok? Beleza, né? Foi? Então entendido a diferença daqui pra cá? Manuel? Mesmo?
Beleza. Tá, então, a hora que a gente coloca uma classe dentro de um pacote, o nome dessa classe passa a ser a concatenação do pacote, ponto, o nome da sua classe. Ok? Se você... Ah, beleza. Tá, eu não lembrei o que eu queria dizer aqui. Nesse caso aqui, a minha classe B, não está dentro do mesmo pacote da minha classe A, que está sendo utilizado aqui. Beleza? Então, para esse caso, eu sou obrigado, tá, a me referir a essa classe como utilizando o nome inteiro dessa classe. A gente vai ver que tem alternativas para isso. Se essas duas classes estivessem dentro do mesmo pacote, então nota que classe A e classe B estão dentro do mesmo pacote. Então você poderia criar essa variável dessa forma, ou poderia omitir toda, ou poderia omitir o nome do pacote. Isso, na verdade assim, a pergunta dele é, o nome completo é só quando elas forem de pacotes diferentes. Na verdade, é quase. A obrigatoriedade, sim. Eu só preciso me referir à minha classe, utilizando o nome completo dela, quando a classe referida, a classe que eu quero utilizar, não está no mesmo pacote que eu estou. Beleza? Se estiver no mesmo pacote, não tem problema. Se você se referir a ela pelo nome completo, continua compilando. Só não é necessário. Ok? Tá, então... Seguindo. Além disso, tem só mais uma regra. Além disso, sempre que você... Essa regra é bom guardar, que a gente sempre vai ficar voltando nela. Sempre que você se referir a uma classe dentro do seu código, beleza? Que você não colocou o nome completo dela, significa, com o que a gente viu até agora, é que essa classe está dentro de qual pacote? Dentro do mesmo pacote da classe que está utilizando essa outra classe. Evidente para todo mundo, Douglas? Foi evidente? Beleza? Além disso, tem só mais uma regra, que é o quê? Essa classe, se você não utilizou o nome completo dela, ela pode estar dentro do mesmo pacote ou ela vai pertencer ao pacote JavaLang. Só essas duas regras. Então, se eu me referir dentro de uma classe minha a uma outra classe e não utilizei o nome completo dessa classe, significa um dos dois casos. Ou que essa classe está dentro do mesmo pacote onde eu estou, ou que essa classe que eu estou utilizando pertence ao pacote JavaLang. Com base nisso, pergunto, vocês supõem que a classe string está dentro de qual pacote? JavaLang. Evidente. Beleza? System também é uma classe. Ela também está dentro de JavaLang. Beleza? Então são só essas duas regras. Match. Ou. Isso, aham. JavaLang também. Tudo que você não precisar se referir ao nome completo dela, ou vai estar dentro do seu pacote, ou vai ser da JavaLang. Qual que é do JavaLang? Qual que é do JavaLang? Qual que é dele? Por que ele é especial, né? JavaLang vem de Java Language, né? Então são as classes de suporte à linguagem Java. Então assim, são as classes que você muito provavelmente vai precisar utilizar. Então como a utilização dela vai ser provavelmente muito frequente, para você abreviar o seu código, vem essa facilidade, né? De você não ter que se referir a ela pelo nome completo. Mas é o único pacote que tem algum privilégio quanto aos demais. Não precisa declarar, não precisa... Não que não precisa declarar. A mudança é só isso daqui, ó. Tá vendo essa minha classe X? Ela é de que tipo? String, né? Beleza? Se você pedir para compilar isso daqui, é evidente, vocês sabem, isso aqui compila. Certo? Se ela não tivesse no pacote JavaLang, eu teria que me referir a ela dessa forma. Se o pacote JavaLang não fosse embutido, entre aspas, automaticamente dentro do seu código, você teria que colocar java.lang string variável. Beleza? Até aqui tranquilo? Daqui a pouquinho a gente já vai chegar no import. JavaLang string, né? Geralmente o Java se refere ao nome completo das classes, quando ele precisa. Ok? Tá. Certo, aqui está só enfatizando, né? Então, nesse caso aqui, eu tendo duas classes, classe A e classe B, cada uma num pacote, sempre que eu precisar me referir
a uma determinada classe que não está nesse pacote, eu vou utilizar o nome completo. Então nota que tanto aqui na declaração da variável, quanto aqui na criação do objeto. Se ele estivesse dentro do mesmo pacote, isso daqui você poderia omitir. Se do pacote, se do outro, ele é completo. Isso, teria que ser o nome completo. Mas a gente vai ver que tem atalho para diminuir um pouco isso daí. Tá aí, beleza? Então, ó, você consegue agora entender um pouquinho aquela tal da classe scanner que a gente utilizava. A classe scanner, ela não pertence ao pacote JavaLang. Beleza? Daqui a pouco a gente vai entender então por que a gente colocava lá em cima um tal de import blá blá blá. Beleza? Então, ó, se eu quiser criar um objeto de Java Scanner sem fazer aquela importação que a gente já vai entender para que servia, eu teria que fazer isso daqui, ó, Java Util Scanner leitor igual a new Java Util Scanner system. Beleza? Tranquilo? Tá. Só que você ficar digitando o nome completo da classe o tempo todo é um negócio muito verboso, né? Você tem que ficar digitando muito para fazer muito pouco. Beleza? Como alternativa, o que você pode fazer? Você pode importar aquela classe para dentro do seu código, mas quando a gente fala importar, não quer dizer que você está copiando o código tudo para dentro da sua classe. Você só está dizendo para o Java assim, ó, Java, quando dentro do meu código eu me referir a alguma classe que você não encontrar dentro do pacote onde eu estou, nem dentro da JavaLang, considera que ela que ela pertence a esse pacote aqui que eu estou te dizendo. Então, como que eu faço para importar essa minha classe? Eu vou adicionar dentro do meu código, entre a declaração de pacote e o início da minha classe, uma declaração de import. Como? Colocando na frente do import o nome completo da classe que eu quero utilizar. Então, nesse caso, eu quero utilizar a classe A. Então, import pacote 1.classe A. A partir de agora, eu consigo utilizar essa minha classe A só pelo nome simples da classe, aqui dentro. Ok? Então, o que ele vai entender? Ele viu esse classe A aqui, ele vai verificar. Tem alguma classe A dentro do meu pacote? Não, não tem. Tem alguma classe A em JavaLang? Não, não tem. Aí ele vai vir aqui nas importações. Ou alguém aqui termina com classe A e só pode ter uma importação com o final, com o nome simples de mesmo nome. Eu não poderia importar aqui pacote 1.classe A e pacote 2.classe A. Né? Porque é óbvio, como que ele vai entender depois se esse classe A corresponde ao pacote 1 ou ao pacote 2? Não, de fato ele... Não foi isso que eu quis dizer. Você pode ter quantos imports você precisar aqui. Porque a gente não pode, qual que é a restrição? Ter mais de um import cujo nome simples da classe seja o mesmo de algum outro que você já utilizou. Então, nesse caso aqui, ó, eu não posso... Pode falar. Se a gente importa o pacote 2 classe A. Pacote 2.classe... Então, acho que eu entendi o que você quis dizer. Tipo, aqui eu adicionar, imagina que existe uma classe chamada classe A, só que ela está dentro do pacote 2. Beleza? Tá, poderia colocar aqui o import, pacote 2.classe A, problema, isso aqui já nem compilaria. Mas, pode falar. O Java não deixa Ele não deixa, mas entende o porquê que ele não deixa. O objetivo do import é só para você não ter que ficar digitando dentro do seu código toda hora o nome inteiro. Então você vai digitar sempre o nome simples, ok? Agora pensa nesse objetivo. Se o objetivo é eu criar um atalho para aquele nome com esse nomão aqui inteiro, se eu coloquei 2, tipo, ele vai falar assim, tá, mas e agora? Eu uso esse ou uso esse daqui? Beleza? Então assim, a priori, já vou responder as outras perguntas. A priori, eu não posso colocar duas importações cujo nome simples da classe seja igual. Beleza? Só que você pode falar, pô, mas o Diego criou uma classe bacana e o Odirley também criou uma classe bacana. O que você vai ter que fazer? Você tem opções. Uma, se você utiliza, por exemplo, mais a classe, você vai ter que optar por uma ou outra na importação, tá? Se você utiliza mais a classe do Odirley, sugiro que você importe a classe do Odirley aqui, ok? Tá, mas e aí na hora que eu vou precisar usar a classe do Diego? Você usa o nome completo da classe do Diego aqui embaixo. Ok? Eu não posso ter duas importações justamente por conta do objetivo, né? O objetivo da importação é que quando eu coloque classe A aqui e ele não encontra essa classe A dentro do meu pacote, nem dentro de JavaLang, que ele veja se essa classe não foi importada anteriormente lá em cima. Beleza? Dúvidas? Não? Tranquilo. Tá. Então, agora a gente vê
que o porquê que a gente coloca quando a gente quer fazer uma leitura, import Java Util Scanner. Né? Porque o meu objetivo lá é utilizar a classe Scanner. Né? Então, nota que aqui eu estou criando uma variável do tipo Scanner, chamada leitor. Estou criando um objeto de Scanner. Beleza? E aqui eu estou passando alguma coisa que a gente não sabe ainda, mas vocês supõem que essa informação aqui, mesmo a gente sem saber o que é isso, vocês supõem que essa informação está indo para onde? Da última aula. Para o construtor da classe Scanner. Beleza? Então, ó, a partir de agora já começa a tentar entender o que são as coisas que a gente utilizava no passado e não sabia o que era. Beleza? Vai tentando ir juntar. Juntar pra quê? Porque se você entender de fato o que é cada uma das coisas, vai diminuir a quantidade de informação que você vai precisar decorar. Né? Então, você sabendo o que é cada coisa, não, aqui ele está criando um objeto, óbvio, quando cria o objeto vai chamar o construtor, bom, então existe lá um construtor que recebe esse tipo de informação. Beleza? Aqui embaixo, entendi, a redundância o Java não implica com ela. Pelo que eu entendi a pergunta dele é, mesmo tendo importado aqui, eu poderia usar aqui embaixo o nome completo, Java Util Scanner e aqui? Foi isso? Pode, sem problema nenhum. Tá? Você só não pode omitir, né? A classe tem de existir ali. Mas se você já importou e repetiu, sem problema. É só um compilador. Qual é a diferença? É que são coisas bem distintas. A pergunta dele é qual a diferença de construtor para compilador. Vamos voltar. Quem mais não sabe o que é um compilador, independentemente de Java? Tá, então ó. Nesse caminho. O que é o compilador, independentemente de Java? O compilador é a ferramenta da sua linguagem de programação, seja Java, C ou o que for. Então é a ferramenta que vai olhar para o seu código-fonte, quando fala código-fonte, entende, né? Seu ponto Java, no caso do Java. Que vai olhar para o seu código-fonte e vai falar para você assim, ó, beleza, eu entendi o que você quer dizer. Por quê? A linguagem de programação é similar a um idioma, em inglês, por exemplo. Se eu falar alguma frase, por exemplo, em inglês que não é inglês, uma pessoa que entende inglês vai falar assim, isso aí não é inglês. Não sei o que esse cara está querendo falar. Então o compilador é o cara que faz isso, olha para o seu código-fonte, entende e vai falar, tá certo ou tá errado. Né? Se estiver errado, vai disparar os erros para você. Especificamente no Java, o compilador o que ele faz? Ele pega o seu código .java, se a compilação funcionou, ele vai gerar um arquivo .class correspondente. Isso significa que a sua etapa de compilação funcionou. E na hora de executar, na hora que você coloca Java, nome da classe, o que ele faz? Agora não é mais compilação, agora é execução. Na execução, o que ele vai fazer? Ele vai procurar pelo arquivo .class, vai entender esse arquivo e fazer o seu programa executar. Então, compilador, tranquilo, né? Compilador não tem relação direta com orientação a objetos. Tá? Esse foi o compilador? Beleza. E o construtor? O que é o construtor? Estava na última aula? Tava? Então, o que é o construtor? O construtor é, abre aspas, o método, tá? Porque, entre aspas, porque ele de fato não é um método. Ele se parece com um método, mas não é. Então, ele é um método, entre aspas, que vai ser executado automaticamente sempre que um novo objeto dessa classe for criado. Então, lembra da nossa classe da outra aula, pessoa? A gente queria que sempre que na hora em que o objeto fosse criado, aparecesse uma mensagem. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no construtor e coloquei no systemout.println. Sempre que eu tiver um new pessoa, automaticamente esse construtor vai ser chamado e vai executar o que está ali dentro. Geralmente no construtor você coloca código de inicialização. Eu quero, por exemplo, no caso da gente, quando Jesus estava lá implementando a classe ser humano, no construtor, por exemplo, ele deve ter colocado um tapinha na bundinha para chorar. É o quê? Só vai acontecer entre aspas, uma vez pelo médico quando você nascer, né? Então assim, vai ser executado automaticamente no momento em que o objeto, entre aspas, nasceu. Beleza? Entendeu? Então isso que é o construtor, isso que é o compilador. Dúvida? Foi? E o construtor, diferentemente do método, ele é invocado uma única vez. Né? O método você pode invocar ele quantas vezes você precisar. O construtor, além de ser invocado uma única vez, ele é invocado automaticamente. Ok? Foi. O new?
Não, o new é só uma palavra reservada que faz com que o Java entenda, especificamente quando à frente vem uma classe, para que o Java entenda que você quer criar um objeto dessa classe. É o que vai fazer o Java entender e falar, olha, eu tenho que ir lá na memória, guardar um espaço para esse cara, que vai ter esses atributos, que vai ter esses métodos aqui, e em seguida eu vou ter que chamar o construtor dessa classe. Foi? Tá. Então, seguindo. Então, ó, aqui só é exemplo de utilização e de como que a gente implementaria isso daqui. Então, imagina que eu tenho, dentro do programa que eu quero desenvolver, eu tenho esse cenário. Eu tenho dois pacotes, chamado meu pacote B e meu pacote A. Dentro do meu pacote B, eu tenho uma classe chamada programa. E dentro do A, a classe estudante e responsável. Beleza? Então, vou lá agora para a minha classe estudante. Ó. Eu quero que essa minha classe estudante, ó, minha classe estudante, ela pertence ao pacote, meu pacote A. Beleza? O que vocês supõem que é isso daqui? Isso, vamos por partes, ó. O que é isso daqui? É uma variável. O nome dela, responsável. Uma variável de referência ou uma variável primitiva? De referência. O tipo da classe dela é responsável. Beleza? Então, o que eu estou querendo dizer com isso daqui? Que todo estudante vai ter um apontador para o seu respectivo responsável. Poderia ser uma string, poderia ser um inteiro. É de acordo com a informação que você quer que cada objeto tenha. Ok? Nota que aqui eu coloquei só o nome da classe responsável. Por quê? Porque a minha classe responsável, considerando isso daqui, está dentro do mesmo pacote. Beleza? Seguindo a implementação. Agora eu tenho aqui o meu programa que está dentro de meu pacote B. Ok? Para eu criar um objeto dessa classe estudante, o que eu teria que fazer? Primeiro, declarar uma variável, né, para que eu possa posteriormente manipular esse objeto. Então, meu pacote A, ponto estudante, E. Então, o nome da variável, E. Beleza? E recebe new, meu pacote A, estudante. Ok? Poderia ter feito isso numa linha só. O conceito que a gente sabia continua valendo. Posso colocar int x, ponto e vírgula, na linha de baixo, x igual a 3. Ou posso escrever int x igual a 3, ponto e vírgula. Ok? Pode falar. De omitir meu pacote A parará? Meu pacote A, como estudante, e versão, vou chamar ela, Ah, entendi. Acho que é o que vai ser respondido no próximo slide. Tá muito verboso isso daqui, né? Eu preciso escrever muito para fazer alguma coisa. O que eu posso fazer aqui com base no que a gente aprendeu para diminuir um pouco da quantidade de texto que eu estou digitando? Importar. Então aqui o que eu faço? Ó, importo meu pacote A, ponto estudante, e agora eu posso colocar direto, né? Estudante P, poderia até colocar direto. Estudante P igual a new estudante. Foi? Bem observado, eu só não sei se está à frente. Tá, exatamente o próximo slide. Imagina que eu quero utilizar dentro dessa minha classe programa, além do estudante, ó, então nota que aqui eu estava criando um estudante. Beleza? Criei um estudante. Mas agora não estou satisfeito. Eu quero criar um estudante e quero criar também um responsável. Ok? O que eu teria que fazer aqui para criar um objeto de responsável? Aqui eu colocaria o quê? Meu pacote A, ponto responsável, igual a new, meu pacote A, ponto responsável, fecha parênteses, ponto e vírgula. Ou então aqui em cima eu colocaria import, meu pacote A, ponto responsável, assim como está aqui, ó. Import, meu pacote A, ponto responsável, e aqui embaixo uso responsável. Ok? Respondendo a pergunta do William. Essas duas classes, estudante e responsável, estão dentro do mesmo pacote, concorda? Se você tiver com aquela preguicinha de importar todas as classes, existe um atalho que você pode utilizar o asterisco e importar todas as classes que estão dentro de um determinado pacote. Mas isso não inclui as classes que estão dentro dos subpacotes. O que eu quero dizer?
Imagina que eu tenho meu pacote A, que dentro tem um subpacote chamado meu pacote B, que lá dentro tem a classe chamada X. Essa importação aqui não importou nada de meu pacote B. Beleza? Ele só importou as classes que estão diretamente em meu pacote A. Ok? Não tem como colocar o meu pacote A asterisco, ponto asterisco, algo do tipo. Não tem, hã? Como que é? Dentro do pacote A, certo? Não, não consegue. De fato, existe uma relação de hierarquia entre os dois, porque assim, eles vão estar dentro da mesma pasta, só que o Java enxerga como coisas distintas. Por mais que a minha outra classe esteja dentro de meu pacote A, ponto, meu pacote B, ponto, classe, para ele são dois pacotes distintos. Meu pacote A é um pacote, meu pacote A, ponto, meu pacote B é outro pacote. Entendeu? Tá. Dúvida até aqui? Estranho, por quê? Tá tudo dentro, não, mas ele não considera. Beleza? Ok? Tá. Certo. Na próxima aula, por enquanto, tá? Por enquanto, a gente vai considerar ainda que os nossos pacotes vão ficar todos dentro do mesmo diretório. Na aula que vem, a gente vai ver como que a gente coloca isso em diretórios distintos. Porque eu acho que se a gente falar agora, eu acho que vai ficar muita informação. Fica a critério de vocês. Eu queria agora corrigir o exercício da aula anterior. Vamos fazer o seguinte, eu corrijo o exercício da aula anterior, se sobrar tempo a gente, e vocês não quiserem fazer o laboratório que está no slide, depois vocês pegam, sobre pacote, a gente já entra na parte de configuração dos diretórios, para você poder codificar a sua classe lá no diretório que você quiser. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, deixa eu corrigir o exercício da aula passada. Vamos lá, ó. Beleza, vamos lá. Alguém não... Tranquilo. Foi? Tá, então aqui, nesse primeiro exercício, o que é proposto, entendeu? Tá. Então, o que é proposto nesse primeiro? A gente criar uma classe que vai modelar, né, o que ela vai representar linhas telefônicas. Então, similar, por exemplo, ao seu celular. Você tem aí uma quantidade de crédito que você colocou, ou se for pós-pago, uma determinada franquia que você pode utilizar, né, até que ela acabe. Então, aqui para esse exercício, a gente está considerando que a operadora dessas linhas telefônicas, ela divide as ligações em 3 categorias. Então, a primeira categoria é número local fixo, que é o tradicional que a gente conhece, só que é um pouquinho mais restrito. Ele só vai considerar como local fixo os números que começam com 3. Beleza? Local móvel, que vai ser dentro da nossa cidade, mas é o celular, ou seja, tudo que não inicia com 3. E interurbano, seja ele fixo ou móvel. Beleza? Então assim, ele vai considerar 3 franquias. Imagina que você pegou seu celular agora, vai ligar lá para Goiânia. Ele vai descontar, independentemente de você estar ligando para fixo ou para móvel, ele vai descontar da franquia de interurbanos. Você ligou para o fixo, vai para do fixo, móvel para do móvel. Ok? Então o que ele pede aqui? Para a gente criar uma classe para representar, sendo que cada linha vai ter um DDD, que vai ter 2 números, e o número de identificação dessa linha. Ok? Daqui a pouco a gente continua o enunciado. Então vamos começar a codificar essa classe. Então essa classe vai representar as linhas. Então cada objeto dessa classe vai corresponder a uma linha telefônica. Ok? Então vamos lá. Public class, linha telefônica. E aí o que vocês colocariam aqui dentro?
int DDD, pode ser? Tudo bem. Int DDD. Isso, poderia ser int número, né? Eu vejo alguns problemas em ser int. Isso, um deles é o tamanho, pode falar. Isso, poderia ser também. Entra no mesmo... É o mesmo raciocínio. Então é o tipo de informação que de fato é numérica, mas que você não precisa operar matematicamente esse número, né? Eu não vou fazer uma soma do DDD com outro DDD para ver o que vai produzir, né? Aqui especificamente para o DDD até daria para a gente colocar inteiro porque os números são pequenos. Mas falando já para a questão do número de identificação, é possível, não é o caso, acredito, do inteiro, teria que recalcular o intervalo de representação, mas, por exemplo, se fosse CPF, a gente não consegue representar todos eles com um inteiro, porque o número maior de CPF é tudo 9. Você não vai conseguir representar 11 números 9 dentro de uma variável inteira, vocês lembram o porquê, né? Beleza. Então, aqui para o nosso caso, string resolveria o nosso problema. Dúvida até aqui? Beleza? Então isso aqui quer dizer o quê? Que toda linha telefônica, todo objeto de linha telefônica que eu criar, vai ter DDD, um para cada objeto, e vai ter número também, um para cada objeto. Vai, Douglas. Esse string também permite parênteses. Criar Entendi, faz sentido. O Douglas falou assim. Tipo, tem as vantagens e tem as desvantagens, né? Enquanto com o inteiro eu tinha o problema do intervalo de representação, com a string eu tenho o problema que a representação ela é ilimitada, né? Pode ter letra, pode ter número, pode ter símbolo, pode ter o que for. Mas só que para me usar ela, se eu um cálculo ali, só para isso eu posso colocar ela e converter ela. Para o nosso caso, a gente vai manipular o conteúdo dela para o nosso problema aqui. Tá? Mas é bem pertinente a colocação. Uma string? Pode ter tudo, qualquer informação. Só texto? Não, qualquer coisa. Óbvio que ela não vai... A gente, dentro do Java, um número dentro de uma string é completamente diferente de um número dentro de uma variável inteira. Eu quero dizer o seguinte, se eu tivesse, por exemplo, int x igual a 3 e string y igual a 3, isso daqui para o Java são coisas diferentes. Beleza? Isso. É o que a gente viu Exatamente. Beleza? Tá, e aí, indo ao encontro do que o Douglas falou, faz sentido, Douglas. Por enquanto, a gente não tem ainda conhecimento suficiente para impedir que o usuário malaco coloque informação, por exemplo, que não é numérica, mas a gente vai conseguir. Beleza? Beleza. Prometo. Vamos lá. Então, linha telefônica.java. Beleza? Até aqui tranquilo, né? Naldo, tá tranquilo? Tá. Então, seguindo. E para efetuar uma ligação de exatamente 1 minuto, nossa classe vai ser assim, arcaica. Ela só faz ligação de... É tipo... sessão da... Época do orelhão? No telefone, vou ligar para o telefone. Só vai saber o telefone que eu vou ligar. Certo. Só o destino. Por quê? Porque a origem ele já sabe. É a informação que a gente acabou de cadastrar, entre aspas, aqui. Beleza? Então, assim, a nossa classe, ela só vai permitir ao usuário fazer ligação de 1 em 1 minuto. Se ela quiser falar 3 minutos com a pessoa, ela vai ter que invocar 3 vezes esse método. Beleza? Tá. Então, ó, ele obriga a gente que para efetuar uma ligação, que a gente invoque um determinado método, informando qual que é o DDD e o número de destino dessa ligação. Ok? Como que eu faço, então, para criar esse método? Vou começar. Public void, beleza. Na verdade, é efetuar, né?
efetuar ligação. E aí ele vai receber como parâmetro qual que é o DDD, beleza? E qual que é o número. Tem que declarar, mesmo ela tendo o tipo dela, mesmo ela tendo o tipo declarado, Não. Eu acho que eu entendi essa pergunta. Vou mudar o nome dessa variável aqui, tá? Eu vou colocar DDD destino e número destino. Essa variável aqui, Odilei, não tem relação nenhuma com essa daqui. Ok? São variáveis distintas. É porque a pergunta que ele fez estava relacionada, porque ele acreditou que havia uma associação entre esse número e esse número. Tá? Para evitar essa associação, eu mudei o nome aqui. Depois a gente vai ver as implicações de manter o mesmo nome. Pode, aham. Uma peculiaridade. Beleza? Tranquilo até aqui? Tanto o DDD destino quanto o número destino são dois parâmetros do método efetuar ligação, beleza? São, por consequência, uma variável, e nesse caso, uma variável de referência. Foi? Tá. Então, aqui faltou também a gente dizer que cada linha telefônica, além de DDD e número, tem as franquias, né? Então, como as franquias são de minuto em minuto, eu vou dizer que elas vão ser inteiras. Então, eu vou criar aqui uma franquia para fixo, uma franquia para móvel e outra franquia para interurbano. Hã? Eu esqueci. Faz. No caso, elas têm que ter os valores já conforme a tabela. Como assim? Esqueci. Falar, não, porque isso tem 20, eu coloco 500, ela tem que ter 20. Não, a gente, o exercício, se eu entendi bem essa pergunta, o exercício ele pede pra gente criar uma classe que se comporte de modo genérico, independentemente do valor que vai ter aqui para a franquia fixo parará, e em seguida ela pede pra gente testar essa classe, considerando esse caso específico aqui. Então ele dá aqui, ó, ele fala o quanto de franquia que esse telefone que a gente vai testar tem, e ele fala, ó, testa esse telefone que você acabou de criar, fazendo essas ligações, né, e vê se o saldo das franquias foram atualizados corretamente. Diferentes franquias. Isso, tipo assim, seu celular muito provavelmente tem uma franquia diferente da minha. E assim vai cada celular pro celular. Beleza? Foi? Tá, então seguindo. Tá aí, beleza? Foi? Tá. Bola pra frente. Certo. Então agora, eu vou colocar aqui booleano, retorno, por quê? Porque a pessoa pode invocar esse método pedindo para efetuar uma ligação, e pode ser que essa ligação seja autorizada, pode ser que não. Concorda? Se não tem mais crédito, vocês sabem muito bem que aquela mulher chata da Claro fala pra gente, sabe, hein? É a mesma coisa aqui. Beleza? Você sabe do que quer. Sabe que o dia quer tá tentando por quê? Beleza? Tá. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é identificar. Eu só consigo saber se eu posso autorizar essa ligação ou não depois de identificado qual que é o tipo da ligação. Beleza? Vocês lembram do semestre passado? Quem não fez disciplina comigo não precisa se preocupar. Vocês lembram do semestre passado? Como que a gente faz para analisar cada elemento da string? Quero ver cada caractere que tem dentro da string. Um tal do charate, charete. Vamos só recapitular, e para quem não viu ainda, é o seguinte. A classe string, ela tem um método dentro dela, assim como esse nosso método de efetuar ligação,
ela tem um método também, só que esse método ele se chama char_et. Esse método serve para quê? Para eu conseguir obter de uma determinada string qual que é o caractere, tá, unitário dentro da minha string que está em uma determinada posição. Então, ó, imagina que eu tenho isso daqui, ó, uma variável string chamada x com o texto ifms. Exatamente, como se a nossa string fosse um vetor. Beleza? Eu quero saber qual que é o primeiro caractere contido nessa variável x. Beleza? Como que eu faria? Eu poderia chamar por esse método char_et. Então, nota que é a mesma coisa. A gente sabe que x está apontando para um objeto do tipo string. Beleza? Por meio desse x, eu quero chamar o método char_et. Beleza? O método, óbvio, vai ter parênteses. E esse método espera receber um valor inteiro, que corresponde ao índice do caractere que você quer identificar. Beleza? Então, quero pegar o primeiro, é o mesmo índice de vetor. Então, 0. Esse meu método ele é uma função que retorna um char. Char é primitivo ou é referência? Primitivo. Então, eu vou guardar esse char aqui, numa variável. Beleza? Se eu mostrar essa variável y, nesse caso, não precisa copiar porque eu vou apagar. O que iria aparecer na tela? E se eu colocasse 2? M. Entenderam, né? Beleza? Tá, então vamos... Com base nisso, a gente já consegue identificar se essa ligação... Na verdade, não consegue ainda. Não consegue. Eu ia falar que a gente consegue identificar se ela é local. De fato, se ela é local, a gente consegue. Só que para ela ser local, ela não pode ser interurbana, né? Beleza? Então vamos primeiro considerar, vamos primeiro identificar se a chamada é interurbana ou não. Como que vocês fariam? Se DDD... Não, então, o Diego está sugerindo DDD igual a 67. Se a gente colocar 67, a gente está criando uma classe que só funciona para os telefones de Mato Grosso do Sul. Beleza? Então, você sugere que é o quê, Fernando? Se DDD igual a DDD destino. Tá errado, mas vamos deixar assim por enquanto para a gente entender o porquê que tá errado. Beleza? Então, ó, concorda que se ele entrar aqui dentro, não é uma ligação interurbana? Beleza? Então, se ele cair no else, concorda que aqui é um interurbano? Então, agora ficou fácil, né? Como que eu faço, então, para dizer se essa ligação vai ser efetuada ou não? E eu autorizo essa ligação a ser efetuada. Não, mas se ela cair nesse else aqui, a gente já sabe que ela é o quê? Interurbano, né? Considerando que isso daqui tá certo. Isso aqui tá errado, mas vamos considerar que tá certo. Tudo bem? Então, se ela caiu nesse else, é interurbano. Se ela é interurbano, concorda que eu não preciso saber se é fixo ou local? Fixa ou móvel? Beleza? E aí? Já sei que ela é interurbana. Agora é a consequência. A pessoa vai poder fazer essa ligação ou não? Se ela tiver crédito, vai fazer. Se não, não. E agora? O que eu coloco aqui? Se franquia móvel... Ai, desculpa, que móvel? Interurbano. Interurbano, beleza? Diferente, maior, né? Maior do que 0. Return true. Franquia interurbano. Menos, né? Douglas, vai. Não? Tá entendendo? Vai. Ô, Dirley. Não. É nada. Não pode. Pode seguir, mas tá entendendo? Tô entendendo. Não, essa parte tem que entender. Tô entendendo. Então, beleza, vamos lá. A parte do pacote, você pode até dar uma esquecidinha, mas essa parte aqui tem que estar... Ok? E aí, em seguida, return
True. Beleza? O que mais? Não, a gente só tem que criar uma classe que represente o comportamento das linhas telefônicas. Então, assim, ele vai fazer a ligação, tem que ir debitando, né? Aí o que a gente vai fazer depois é criar um objeto, configurar ele, fazer as ligações e ver se as franquias correspondem com a quantidade de ligações que a gente testou. O que mais? Se não, garoto, se não, return false. Lembrando que esse senão aqui, nesse caso, é redundante, mas tudo bem, pode ficar assim. Douglas, eu tô vendo a sua cara que você não tá entendendo. Pode falar. Tô tentando formular uma pergunta, né? Não posso me. Mas, ó. Não, mas a lógica tá certa. O que tá errado ali é um detalhe que a gente não tem conceito ainda pra entender o porquê que tá errado. Beleza? A lógica tá certa. Não, vamos entender. Esquece isso daqui. A lógica tá certa. É só uma questão da linguagem que a gente vai precisar fazer uma adaptação para entender o porquê que isso aqui não funcionaria. Professor, Oi. se não colocasse esse outro else, só colocasse o return false, Funcionaria do mesmo jeito, mas entende o porquê, né? O Kleber sugeriu tira esse else daqui, só coloca return false aqui. Mas dentro do else, Não. Isso é LP1, né? Sempre que ele encontra a instrução de retorno na função, ele encerra a execução na onde ele estiver. Beleza? Ok? Tá, então aqui, ó, essa parte aqui a gente já fez. Ok? Então agora a gente já consegue, se ele entrar aqui, eu sei que a ligação é o quê? Não é interurbana, né? É local. O Dirley, concorda que é local? Pessoal, essa parte aqui, ó, você pediu apago, começa tudo de novo, mas essa parte tem que entender. Beleza? Então, se ele entrar nesse if aqui, é porque é uma ligação local, não é uma ligação interurbana. E agora, o que eu tenho que fazer? Verificar se é móvel ou se é fixo. Beleza? Tá, como que eu faço isso agora? Isso, o enunciado diz que fixo, ligação para fixo, começa com o número 3. Isso. Não, tudo que não for 3, ele vai considerar como sendo celular. Isso. Vou ter que usar lá o charete, né? Como é que a gente vai fazer aqui, então? Cria uma variável que tipo? Char, primeiro dígito, igual, mas não é, é número destino, né? Ponto char et na posição 0. Se primeiro dígito igual a 3. Exatamente, só que como ele é char, você coloca ele entre aspas simples. Beleza? Então, se ele for igual a 3, já sei que ele é fixo local. Vai lá, Dirley, mostra que você está manjando agora. Dentro desse if aqui que tem que colocar. Não, já não.
né? Se não entrar. Beleza. Então, ó, se entrou aqui dentro, beleza? É local. Então agora aqui, vai lá, Arthur aí. Ah, você falou assim. Parece que tá meio sem foco. Será? Aí, né? Ah. Franquia fixo menos menos. Aqui direto, franquia fixo menos menos? Mas e a hora que acabar a franquia dele de fixo? Hã? Tem que ver se tem crédito ou não. Tem que ver se tem crédito ou não. E aí? Hã? Se franquia fixo maior que zero, Franquia fixo menos menos. menos menos, hã? Return true, beleza. Aqui return false, né? Aí agora dentro Dentro do else, lá se franquia móvel maior que zero, mesma coisa, né? Franquia móvel menos menos, return true, return false. Beleza? Vamos fazer um teste agora, que é o que ele pede em seguida, né? Ó. Ele quer que a gente crie, dentro agora dessa estrutura, um telefone que tenha esse DDD e número de origem, essas franquias e que eu faça essas ligações aqui. Hã? tá no início fala assim, então tá errado lá. Não, aqui se fala? Não, aqui tá errado, mas vamos entender agora por que tá errado, porque a lógica tá certa. Pode comparar string. Mas não vai nem calcular. Não vai calcular. Mas por que vocês falam que não vai compilar agora? Eu não entendi. Aí não tá errado isso? Aí não tá errado? Não, tá errado, mas vocês sabem o porquê que tá errado? Não, então. Tá errado Tá errado porque eu falei, mas assim, É errado que a gente já tentou fazer. já tentou fazer e não funcionou. Funcionando. Porque dentro desse método aí vai entrar string. Não, mas vamos esquecer por enquanto a consequência. A lógica tá certa? Imaginando que isso aqui funciona, a lógica tá certa, não tá? Beleza, então vamos compilar ela. Ele tá organizando, né? Tanto erro que tem. Beleza. Mas, olha, compilou. Beleza, não. Compilar, ele compila. Beleza? Ok? Agora o que a gente vai fazer? A cara do Douglas de compilou. Agora o que a gente vai fazer? Criar a classe em que a gente vai testar aquilo dali para ver se, mesmo compilando, se ela tá fazendo o que a gente queria. Ele pede para chamar ela de principal? Não? Ah, tá. Beleza? Tá. Foi? Então vamos lá. Como que eu faço agora para criar, né, essa linha telefônica, fazer essas ligações e depois olhar se as franquias foram atualizadas corretamente? Vamos lá. Dita aí. Tem que criar um objeto que vai representar essa linha. Então, linha telefônica igual, T igual a new linha telefônica T ponto nome DDD igual a 67, né? Hã? Vamos fazer assim, ó. Eu vou pedir pro usuário digitar. Hã? Não entendi.
Não, o exercício não pede, mas para eu mostrar o erro dali, se o usuário digitar, vai ser mais tranquilo. Então aqui vai ser leitor.nextline, né? Beleza? Hã? T.número igual a leitor.nextline. Vamos deixar sem usabilidade mesmo. A gente já vai digitando, que a gente sabe o que é. Beleza, então a gente criou. Agora a gente tem que definir as franquias. Beleza? T.franquia fixo igual a leitor.nextint franquia móvel e franquia interurbano. Hã? Pra que você fala? Não, vamos deixar, como a gente já sabe qual que é a ordem, né? Só pra gente testar. Ele tá abrindo pra colocar, digite tal coisa. Só pra adiantar, a gente já sabe a ordem, a gente já vai digitar. O que eu tenho é se os system tem que colocar antes do Nextline ou depois, ou tanto faz. Tipo assim, eu preciso preencher, né? Eu tenho que colocar system automaticamente ali, informe, Certo. Se é antes ou se é depois? faz diferença, eu posso. Alguém sabe? Se faz diferença? Não, porque ele vai digitar, aí o outro vai ler. Graças a Deus que alguém sabe. Ó, é porque é o seguinte, por que a gente coloca aquele system out print ln? Para mostrar a mensagem na tela para o usuário, né? Então, ó, o que a gente está fazendo? De fato, a gente sempre utilizou leitor ponto alguma coisa associado com o system out. Mas por quê? Porque do jeito que está aqui, se eu compilar, ele compila, funciona normalzinho. Qual que é o problema? O usuário para quem você fez esse programa, na hora que ele for executar o programa, vai ficar o negócio lá piscando para ele. E ele vai ficar olhando para aquilo ali, o negócio piscando para ele. Tipo assim, não tá pedindo, ele não sabe o que é para fazer. Então, assim, no nosso caso, o system out é uma questão informativa, beleza? Tá. Então, o que eu quero? Eu quero que o usuário leia alguma coisa. Você concorda que enquanto o usuário não digitar nada, o seu programa não vai sair dessa linha? Né? Ele vai ficar preso nessa linha. Se eu colocar o system out aqui embaixo, enquanto o usuário informe, blá blá blá, enquanto o usuário não digitar alguma coisa aqui em cima, essa linha não vai ser executada. Consequentemente, o usuário não vai ver nada. Vai ficar piscando lá. Então, por que a gente coloca em cima? Porque essa linha aqui vai ser executada e ele vai para essa. Então, já vai estar na tela o texto, informe tal coisa. E aí o cursor vai estar piscando. Não entendeu? Então, a linha manda. Eu coloco a linha leitor, linha leitor. Mas Eu posso colocar leitor, linha. então, é justamente isso. Vai ser isso que você falou. System out, leitor, system out, mas entende o porquê que é system out, leitor. É pela ordem de execução. A execução vai ser de cima para baixo. Se você colocasse, por exemplo, do modo como você falou, leitor, 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 system, 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 o que vai fazer? Ele vai ficar esperando você digitar. Digitou o primeiro, digitou o segundo, digitou o terceiro. Ele não vai falar nada para o usuário, já vai ter que adivinhar. Eu acho que agora deve ser o DDD. Eu acho que agora deve ser o número. Aí na hora que ele terminar, tudo vai aparecer assim. Digita, não acredita, não sei o quê, um embaixo do outro. Vamos fazer um teste para você ver aqui. Eu vou comentar esse trecho que a gente fez. Que hora que termina a sala? 9h05, né? Tá. Pode continuar. Não, mas é que a dúvida, se for geral, precisa de... A gente precisa tirar essa dúvida. Tranquilo isso aqui pra você? Então, ó. Apareceu o digite algo. Por que apareceu o digite algo? Porque ele executou essa linha, pulou todas essas daqui, porque é comentário, executou essa daqui, e agora ele está executando isso daqui. Enquanto você não digitar nada, ele está parado nessa linha. Beleza? Nota que o que está aqui embaixo, digite outra coisa, não apareceu.
Por quê? Porque ele está parado nessa linha. O usuário foi e digitou alguma coisa. Enter, seguiu para a linha seguinte e está pedindo essa daqui. Ok? Agora, se eu pegasse isso daqui e mudasse a ordem, colocasse isso daqui aqui, isso daqui aqui. Beleza? O que vai acontecer? Eu vou executar o programa. Né? Se eu desenvolver o programa, beleza, suponho que agora é o valor de X que ele quer. Vou dar um Enter e ele vai ficar lá olhando pra minha cara. Acho que deve ser agora o valor de Y, beleza? Aí você dá o Enter lá, digite algo, digite outra coisa. Agora já é tarde. Agora já acabou o programa. Beleza? Entendido, né? Então vamos lá, seguindo. No nosso caso aqui, como o foco é outro, a gente nem vai pedir para o usuário digitar nada. Como a gente só quer testar, eu já sei qual que é a ordem que eu vou digitar. Óbvio que um programa para vender, você nunca vai vender assim, né? Você tem que ter os aspectos de usabilidade. Você vai ter que falar para o usuário, faz isso, faz aquilo, senão ele não vai saber. Até falando ele já não sabe o que você vai fazer. Beleza? Ok? Beleza. Foi? Tá, então aqui a gente já configurou as franquias. Dúvida até aqui? Eu vou fazer agora, eu vou criar um menu para ele falar bem assim, ó. Digite 1 para fazer a ligação, digite 0 para sair. Beleza? Então vou criar aqui um do while. Aquele tradicional, vou criar uma variável operação. Enquanto a operação for diferente de 0, continua dentro desse while aqui, dentro desse while. Ok? Se ele digitar 1, significa que ele quer fazer uma ligação. Ok? Então, operação é igual a leitor.nextInt. Beleza? Se operação igual a 1, faz alguma coisa, senão não faz nada. Dúvida? Não? Beleza. Se ele digitou 1, significa que ele quer fazer uma operação. O que eu preciso pedir para ele? O DDD e o número de destino da ligação. Certo? Então, string DDD igual a leitor.nextLine. Ok? String número igual a leitor.nextLine. Nota que esse DDD e esse número em nada tem a ver com isso daqui. Tá? Nada tem a ver. Isso aqui é um atributo lá da minha classe. Isso daqui é uma variável de método. Coloca. Mas é bom depois a gente exercitar. Então vou colocar aqui DDD DST. Número DST. Uma identificação aí. Beleza? Foi? E agora? Ô Dirley. Chamar o quê? O método lá, né? Como que eu faço para chamar esse método lá, efetuar a ligação? O nome dele é efetuar ligação. E aí? Vai, Douglas, você vai conseguir. Linha telefônica, ponto, o nome do método. Quem acha que é algo diferente? De fato, a gente tinha aprendido em LP1 que para esse caso seria, né, linha telefônica, ponto, nome do método. Só que dos métodos que a gente programava em LP1, o que tinha de diferente? O que a gente colocou? Tinha um tal de um static aí, né? Quando a gente colocar o static, de fato, vai permanecer aquilo que a gente aprendeu. Quando a gente tirou o static, a gente descobriu o quê? Que eu só posso invocar um método que não está com esse static por meio de um objeto, né? Lembra do método respirar. Alguém tem que invocar esse método respirar. E aí? Quem falou? T ponto efetuar ligação. Se eu passo para esse T, efetuar ligação. DDD DST, número DST.
Beleza? Agora aqui embaixo, a hora que ele digitar 0, eu quero mostrar ainda quanto que ele tem de saldo. É igual a Clara, você faz uma ligação, termina, ela manda uma mensagem para você. Eu quero fazer isso também. Depois que ele fez todas as ligações que ele queria. Então. System out print ln. Toda. Não entendi. T ponto. Quer que volta na classe? T ponto franquia fixo, franquia móvel, franquia interurbano. Beleza? É porque a gente quer que ele fique fazendo ligação. Quer fazer ligação? Digita 1. Não quer mais 0, acabou. Ok? Então vou compilar. Programa. Beleza, a primeira informação que a gente está pedindo é o DDD. Então, o enunciado diz que é para a gente simular, deixa eu abrir aqui e aqui, que é para a gente simular que vai ser um telefone de DDD 67, né? 67, beleza? O número 99441234. Beleza? E aí as franquias. 20 minutos, vamos ver qual que é a ordem. Fixo, móvel, interurbano. Beleza. Então é 20, 10 e 5. Beleza? Isso, agora 1 para fazer uma ligação. Aí beleza, a ligação vai ser para 67, 30, 25, 40. 40. Beleza? Mais uma ligação que vai ser pro 66 3355 45 17. Só que a anterior era de 3 minutos, depois eu tenho que fazer mais 2. Ok? Então, ó, fiz de 1 minuto. Vou fazer mais uma para 6633. Opa! 3355 45 17. Beleza? Faltam as duas lá do primeiro. 67 30 25 40 40. 67 30 25 40 40. Agora os 2 minutos para celular, né? 67 96 12 60 20. De novo. 67 96 12 60 20. E por fim, DDD 21 84 11 54 54. Acabou, né? E aí, 0. Beleza, então esse é o 0 que eu digitei, né? 20, 10 e 0. Beleza? Quantas ligações para fixo eu fiz? Quantos minutos eu usei para fixo local? Não, para fixo local. 3, beleza? Minha franquia inicial para fixo era de quanto? 20. Quanto que ficou no final? 20. Para móvel, quanto que eu fiz? Quantos minutos eu gastei para móvel local? 2 minutos, né? Franquia inicial era de 10. Quanto que eu fiquei no final? 10. E aí, tá meio esquisito esse trem aí, né? Agora a gente vai entender o porquê, ó. Então vamos lá. Por que que isso daqui tá errado? Beleza? Qual que é o erro aqui? Sempre que você tem um operador de comparação de igual e a gente está utilizando variáveis primitivas, ele vai comparar o conteúdo dessas duas variáveis. Tá? Então, por exemplo, se aqui dentro eu tenho 3 e aqui dentro eu tenho 3, beleza, ele vai considerar como igual. Ok? Então ele vai olhar o conteúdo da variável, mesmo essas variáveis sendo distintas. Quando as variáveis que estão sendo comparadas são variáveis de referência, o que ele faz? Isso daqui só vai retornar verdadeiro se o objeto para quem eles se referenciam
é exatamente o mesmo. O que eu quero dizer? Lembra lá do slide que tinha o José e a Ana? Se eu colocar se José igual a Ana, isso daqui ia parecer verdadeiro. Agora, se eu colocasse se José igual, por exemplo, a Manuel, isso aqui retornaria falso. Por quê? Porque as minhas duas variáveis não apontam para o mesmo objeto. Beleza? Deixa eu fazer um outro caso aqui, ó. Aqui em programa, imagina que eu tenho, vou comentar isso daqui, hein? Imagina que eu tenho uma classe chamada pessoa. Vou criar duas variáveis, P1 e P2. P1 igual a new pessoa. P1.nome igual a Douglas. P2 igual a new pessoa. P2.nome igual a Douglas. Beleza? Se eu colocar if P1 igual a P2, isso aqui vai retornar verdadeiro ou falso? Falso. Falso por quê? Ele só vai comparar se os objetos referenciados por essas duas variáveis são o mesmo. Conteúdo na operação de igual só é feito para a variável primitiva. Beleza? Para a variável de referência, ele vai comparar se o objeto para quem você aponta é o mesmo objeto para quem P2 aponta, se é verdadeiro, se não, falso. Então, se eu tivesse uma terceira variável aqui, P3, e dissesse aqui que P3 é igual a P1, aqui seria igual. Beleza? Certo? Então, o que acontece? Lá na nossa comparação, agora vamos entender o porquê que está errado. Lá na nossa comparação, a gente está comparando duas variáveis primitivas ou de referência? De referência. Elas são string. Beleza? Então, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se o objeto que foi criado na memória, que guarda o conteúdo 67, é o mesmo que um outro objeto, que por coincidência também tem o conteúdo 67. Ele vai falar, não, esse objeto aqui está na posição tal da memória, esse está em outra posição. Isso é falso. Então, nos nossos casos, todos eles entraram aqui em falso. O que ele fez? Ele foi lá e foi debitando da franquia de interurbano. Não passou de zero, por quê? Porque na hora que chegou em zero, ele começou a bloquear e estava falando que a ligação não poderia ser feita. Beleza? Tá, mas e aí? Como que eu faço agora? Dentro da classe string, existe um método, porque o Java quis implementar esse método. Esse método se chama equals. O que é equals em português? Igual. Para que serve esse método? Esse método ele é uma função que vai retornar um booleano, ok? Então, ó, ddd.equals, eu estou chamando um método da classe string, chamado equals, e ele recebe por padrão uma outra string. O que ele faz? Ele olha se essa string, mesmo não sendo o mesmo objeto que ela, se ela tem o mesmo conteúdo da outra string que está sendo analisada. Beleza? É similar, por exemplo, ó. Vamos pegar esse exemplo que eu dei aqui em cima. Só que agora para a linha telefônica. Linha telefônica igual... Hã? Funcionaria, mas o comportamento do contains é um pouquinho diferente. O contains ele fala bem assim, ó. Eu tenho um objeto, que é uma string, e ele tem um texto. Eu quero saber se esse outro texto que eu estou passando está contido nesse primeiro. Então, essa variável aqui, esse objeto, contém esse termo? Então, assim, a sintaxe é a mesma, mas o funcionamento do método é diferente. Beleza? Tá, então aqui eu vou criar uma linha telefônica e vou criar um T2. Também linha telefônica. T1.número igual a isso daqui. T1.ddd igual a 67. Opa! T1.ddd igual a 67. A mesma coisa vai valer para T2. Ok? Criei dois objetos. Por coincidência, eles têm o mesmo conteúdo. Óbvio para vocês que se eu colocar if T1 igual a T2 vai ser falso, né? O que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui na minha classe linha telefônica e criar um método que vai retornar um booleano que fala bem assim, somos iguais, ok? E ele recebe aqui
uma linha telefônica como parâmetro. Por que ele vai receber uma linha telefônica? Porque, ó, quem está chamando por esse método somos iguais, concorda que já é um objeto? Esse objeto ele vai se comparar com esse outro objeto que está chegando aqui. Então, vou chamar ele de outra linha. Beleza? Como que eu faço aqui para comparar essa outra linha com ela própria, com a outra de fato, né? Eu tenho uma linha, eu quero saber se ela é igual a uma outra que eu acabei de receber por referência. Eu compararia. Duas linhas são iguais, na minha concepção, se o DDD e o número delas são iguais, né? E aí? Cria, hã? Vai, tenta. Tenta, porque agora fica um pouco confuso nisso. Entendeu o objetivo do método? Ele vai responder verdadeiro se uma outra linha... É tipo assim, igual aqui, ó. Eu vou olhar e falar assim, eu sou igual ao Dirley? Não sou muito mais bonito, né? Sou igual ao Douglas? Então, tipo assim, dentro da minha classe, existe o código que me faz saber olhar para um outro indivíduo que é da mesma classe que eu e me comparar com ele. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho um método dentro da minha classe que ele consegue receber um determinado indivíduo, né, que é diferente de mim, mas que é da mesma classe que eu. E eu tenho que ter condições de analisar, mesmo nós dois. Por exemplo, se eu tivesse um irmão gêmeo, e o meu objetivo era analisar se a gente é fisicamente igual, eu iria olhar para ele e falar, nós somos iguais. Só que assim, nós somos objetos diferentes. Beleza? Então como que a gente poderia fazer aqui para o objeto que invocou esse método saber analisar se o outro que chegou é igual a ele? Se o quê? Eu vou considerar que dois objetos de linha telefônica são iguais se o DDD e o número deles forem iguais. Mas não o método equals, ele é uma particularidade, naquele caso que a gente viu, da classe string. Não quer dizer que ele existe, de fato a gente vai ver depois que ele existe, mas por enquanto a gente vai considerar que ele não existe. É uma outra forma da gente resolver aquele caso. Eu quero criar uma analogia do que a classe string faz quando ela recebe uma outra string. Como que ele se compara com a outra string. Se linha telefônica? Concorda que o objeto referenciado por outra linha tem que ter as mesmas características que eu? Então, se o quê? Outra linha? Não. Se colocar igual, ele vai comparar para ver se os dois objetos são iguais. Eu sei que duas linhas... Eu sei que duas linhas são iguais quando o DDD e o número dela é igual ao da outra, independentemente de elas serem o mesmo objeto. Outra linha ponto DDD. Nesse caso, como eu sei que ele é uma string, ponto equals o quê? Não. T não existe aqui dentro. T é uma variável de referência criada lá na classe programa. Quem falou? DDD. Por quê? Porque esse DDD aqui corresponde ao quem? Ao DDD de quem chamou esse método. Né? Então, se o DDD da linha que chegou é igual ao meu DDD, fala para esse cara que a gente é igual. Se não, fala que a gente é diferente. DDD e linha, né? E número. Dali de cima, exatamente. É exatamente isso. O que ele vai fazer, ó? Outra linha é um objeto da classe linha telefônica. Beleza? Então ele tem número. Então esse cara que chegou, ele vai ter número. Se o número dele for igual ao meu número, quando eu não coloco nada na frente dele, não tem um T ponto, outra linha ponto, ele vai entender o quê? Primeiro, que ou essa variável ela é uma variável desse método, que não declarei nenhuma variável chamada número aqui dentro, ou que ela é um atributo, uma variável de instância. De fato, é o atributo
Uma variável de distância de quem? De quem chamou esse método somos iguais. Agora eu consigo daqui de dentro verificar se esses dois caras são iguais. Como? If o quê? Vou começar com a parte mais difícil. Como que eu consigo analisar se o objeto referenciado por T1 tem o mesmo conteúdo do objeto referenciado por T2? Se T1... Não, mas aí a gente vai ter que refazer o negócio que a gente já fez, né? Se T1 pontos somos iguais, passando o quê? Não. Ó, o que o nosso método espera receber? Uma outra linha. Não. Aqui ele não está esperando receber uma string. Então não tem como eu passar um DDD. O tipo do que ele está esperando receber é uma linha telefônica. Então o que eu passo aqui para ele? Então, ó, T1 chama pelo seu método chamado somos iguais e se compara com esse T2. Então esse T2 vai vir para cá, agora ele vai ser chamado de outra linha. Aí ele vai verificar, ó, verifica se o objeto referenciado por outra linha, se o DDD dele é igual ao meu DDD. É igual. Beleza. E o número dele é igual ao meu número? É igual também. Então retorna true. Para cá volta o true. Faria alguma diferença se eu colocasse T2 aqui e aqui T1? Uma coisa, né? Professor, mas lá eu esqueci duas coisas. Não, aqui? É que é variável. É o tipo e a variável. Beleza? Então é a mesma coisa, de fato, é similar ao que a classe string faz. Se eu comparar duas variáveis de referência, isso é do Java. O Java vai comparar, vai retornar igual, só se as duas variáveis apontam para o mesmo objeto. Então o que a gente faz? A gente cria um método que permite analisar o conteúdo de cada um dos objetos e ele se comparar com outro objeto. E é isso que o método equals faz. Então aqui dentro, em vez de DDD igual igual do DDD destino, DDD.equals DDD destino. Deixei já no site. Aqui. Esse aqui? Não, vou subir tudo. Beleza? Entendido? Tá, então voltando aqui. Feito isso. Se ali, eu se converter, tem negócio para inteiro. Resolveria. A sugestão do Douglas. E se eu viesse aqui, ó, para já acabar com essa frescura de variável de referência, se eu viesse aqui e colocasse assim, ó, porque a gente aprendeu no semestre passado como converter uma string para inteiro, né? Eu boto x igual a integer, pergunto, integer, digo para vocês, integer é uma classe. Aí pergunto, ela é uma classe de qual pacote? Garoto, já valendo. Então, parse int, beleza? DDD destino, y, DDD, beleza? E aqui comparo x com y. Por quê? Porque variável primitiva, ele olha o conteúdo. Não, aí o char não dá pra tirar, não. Beleza? Mas vou deixar assim no jeito mais bonito. Beleza? Vamos testar agora pra ver se ele... Putz, nem só digitar esse monte de coisa, mas vamos lá. Vamos lá. Só não posso esquecer a ordem. É 67 9944 1234. Franquia 20 10 e 5. Beleza, quero fazer uma ligação para 67 30 25 40 40. Mais uma 67 30 25 40 40. Mais uma 67 30 25 40 40. Mais uma DDD 66, né? 3355 45 17. Mais uma 66 3355 45 17. Mais uma
DDD 67, telefone 9612 6020, duas vezes, né? 67 9612 6020, mais uma DDD 21 8411 5454 e acabou. Ixi! Só faltou prestar, né? DDD.equals DDD. Será que eu compilei? Ah, eu não compilei linha telefônica depois de tudo isso. Mas tá bom. Não interessar todas pra ser justo, né? É bom que dá uma lerzinha. Já pega um afastamento, né? 9944 123 2010 5. Já meio que me perdi, mas acho que tá certo. Puta que pariu. Vamos ver agora o que é. Ah, tem que digitar tudo de novo, gente. Vamos lá. TDD, beleza. Preencher, fazer tudo pra mim. Deixa eu só colocar um if aqui dentro pra gente ver se ele tá fazendo a ligação ou não. Fala assim, coisa boa deve ser, né? Ai, velho. Não sabe. Então vamos lá, 67. Sim. 67. Acho que eu fiz zica aqui, né? Ah, tá, eu sei o que é. Aqui é problema do... O leitor com NextInt e o Next... Já explico, já, só um pouquinho. Só a primeira? É, porque a primeira é fixo, né? Tá certo. 19, 10 e 5. Mas agora só pra ficar justo, porque como tinha coisa aqui, vou só voltar aqui e colocar o igual a igual. Não, só o primeiro, aí fica justo, né? 67, 9944 1234 20, 10, 5 67, 30, 25 40, ligação efetuada 0. Daí pode ver que ele descontou do interurbano. Alright? Beleza? Respondendo ao seu questionamento, William, é porque, como que eu vou te explicar? Já que fala que é um bug, tá? O Next, o leitor, o scanner, na hora em que você faz a leitura de um texto, o Nextline, ele vai esperar até você digitar Enter. Na hora que você digitar Enter, ele limpa... Vocês entendem? Buffer? Assim, ó. Ele sabe que vai ter um espaço onde o usuário vai digitar alguma coisa e ele vai colocar essa informação dentro dessa coisa.
Beleza? O next line, depois que você digitar, ele vai colocar ali dentro. Beleza, você vai passar para sua variável e ele vai limpar esse espaço. Toda vez que o next line for chamado, o que ele vai verificar? Verifica se o espaço está limpo. Se o espaço está limpo, espera o usuário digitar, apertar Enter para a gente mandar de volta. Aí ele limpa de volta. O next int, o que ele faz? A mesma coisa. Ele vê se está limpo. Beleza, de fato está limpo. Leu o que o usuário digitou, só que ele não limpa isso daqui. O que acontece? No próximo next line que vem, tem conteúdo. O que ele faz? Pega esse conteúdo, passa para frente e limpa. Então o próximo next line, depois do next int, ele é ignorado. Não? De novo. Imagina assim, ó. Toda vez que o next line for chamado, então, ó, se next line chamado, verifica se, vou chamar de o espaço está limpo. Espaço é o tal do buffer lá. E se estiver, espera o usuário digitar e em seguida limpa o espaço. Beleza? Esse é o comportamento do next line. O next int, para bagunçar, o que ele faz? Então, o next int lê, da mesma forma, ele vê se está limpo, né? Lê o que o usuário digitou, retorna, mas não limpa o espaço. Ok? Agora, imagina que eu executei o next int, vai ler, ele não vai limpar o espaço, concorda? No próximo next line, o que vai acontecer? Ele vai verificar se o espaço está limpo, não está limpo. Não vai esperar o usuário ler e vai limpar esse espaço. O próximo next line vai funcionar porque ele já vai pegar o espaço limpo. Entendeu? Então o que a gente faz? Coloca um next line embaixo para a gente limpar a sujeira do next int. É um bug. É um bug. Nesse caso, embaixo tem que fazer Para eu ter de fato um next line embaixo do next int, eu vou ter que, por conta disso, colocar dois next line. O input? Não, tipo, eu vou usar o next int, quando eu estou usando só next int. Ah, entendi. Faz sentido. É porque o comportamento do next int é diferente do next line. Não, é porque é o seguinte. Eu só vou usar next int, É por conta do enter. Ele vai esperar você digitar até você digitar o enter. Por exemplo, no next line, se você colocar um espaço no next int, ele já vai considerar que isso aqui é uma informação e isso aqui já é outra informação. Já o next line não, ele só vai passar para o próximo na hora que você digitar o enter. Então assim, é esse enter de fato que vai fazer com que o next line limpe a informação que estava lá esperando. Na hora que vem um próximo next line, ele vai esperar ter aquilo limpo para o usuário digitar. Se não está limpo, ele limpa e passa reto. Diferente do next int, não, ele foi chamado, eu vou executar, pego o que o usuário digitou e coloco ali, não vou limpar nada. Tranquilo, ele não vai ter como pré-requisito que aquilo dali esteja limpo. Vai lá e coloca de volta, por cima. Por cima. É, mas todos eles de fato substituem, né? É só o comportamento inicial do next line. Ele precisa que aquilo dali esteja limpo. Entendeu? Aí o que a gente faz? Dá uma forçada no negócio pra funcionar. Tá, mas isso aqui não é o tópico. Entendido a... Deixa. É que tá gravado. Beleza? Foi? Tá, então vamos pro segundo. Acho que não vai dar tempo não, mas vamos. O segundo é fácil, né? O segundo é só a gente implementar essa classe e aí criar os objetos para usar, né, de fato, essa classe e ver se ela está funcionando. É bem parecido, só que é mais tranquila a implementação. Então vamos lá. Então primeiro, eu tenho que criar essa classe aqui chamada pessoa. Ela vai ter nome, saldo e esses métodos. Beleza? Então vamos lá. Public class pessoa. Tem que ter nome, que é string nome, double saldo. Beleza?
Foi? E aí os métodos. Então eles vão ser todos voids, né? Isso. Todos voids. Ingerir uma batata. Um pão. Hã? Tá errado? Ali embaixo. Aqui? Ah, não, aí tá certo. Né? Verdade. Se não me engano, pegar uma que eu colei que ele jogou tudo errado. O quê? Ah, tá, né? Só a formatação dele lá, né? Ok? Ah, é, esqueci. Logo bifão. Beleza? Tá. Agora a gente tem que implementar esses métodos aqui de modo que ele faça os objetos se comportarem, terem um comportamento de ingestão e gasto calórico. Ok? Ele está dizendo aqui que, ó, quando a pessoa come... Cadê? Aqui, ó, quando a pessoa come uma batata, ela vai estar ingerindo 120 calorias, um pão 110 e um bife 215. Então a ideia é a seguinte: ingeriu, aumentou a energia. Fez alguma atividade física, gastou energia. Então eu quero saber, depois de um conjunto de ingestões e um conjunto de gastos calóricos, eu quero saber qual que vai ser no final o saldo calórico da pessoa. Ok? Então quem vai quem vai controlar esse saldo vai ser a nossa variável saldo. Então cada pessoa vai ter o seu saldo próprio. Ok? Recapitulando da aula passada, na hora em que eu criar um cliente, uma pessoa e perguntar não, ler o saldo, quanto que vai aparecer aqui? 0, por quê? Isso, finalzinho da aula passada. Todas as variáveis de instância, ou seja, todos os atributos do objeto, na hora em que ele é criado, recebem seu valor inicial padrão. E como o double é numérico, é 0 que ele vai receber. Beleza? Então ele já começa com 0. Fato, né? Acordou, não tem nada. Nulo? Não. É variável de referência nula. Beleza? Tá. Quando ele ingerir uma batata, concorda que esse saldo tem que ser aumentado em 120? E aí, como que eu escrevo isso? Como que eu codifico isso? Saldo mais igual 120. Dúvida? Não? Beleza. Quando for um pão, segundo o enunciado, 110. E quando for um bife, 215. Beleza? Ainda de acordo com o enunciado, ó, quando ele corre por 1 hora, ele vai gastar 1.100, né? 1.120 calorias. Quando ele joga futebol, 1.200. Não, perdão. Anda de bicicleta, 1.200. E quando ele joga futebol, 960. Então vai ser a mesma coisa, com a diferença que agora a gente vai subtrair. Saldo menos igual, então ele 1 minuto. Até tem que converter, hein, professor? Então vamos lá. Se 1 hora ele gasta, aqui é correr, 1 hora ele gasta 1.120 calorias. É isso, né? Beleza? Então, para ele correr por 1 minuto, vai ser, o saldo é double, beleza. Então, vai ser 18,67, né? Ok? Andar de bicicleta por 1 minuto vai ser 1.200 por 60, 20 calorias. E jogar futebol, 960, 16 calorias. Será que primeiro eu acertei? Saldo menos igual 16, porque eu acho que a conta ia dar redonda. 1.120 por 60, não. Errei mesmo.
Beleza? Exibir saldo atual de calorias. Como que vocês fizeram? Hã? System out print ln saldo, né? Mas tem que escrever o nome da pessoa. Ah, ele quer o nome também? Então, beleza. Então, nome e saldo. Certo? Aí agora o que ele quer? Ele quer que a gente crie os objetos aqui para representar algumas pessoas. Acho que não vai dar tempo de criar todos, mas vamos fazendo. Então, por exemplo, ele quer que crie um objeto de nome Raniá. Tem umas baboseiras aqui. Então, Diego. Ponto. Oh, vai ficar chato pro Diego, né? Então vamos lá. R. Professor, Oi. na anterior, lá, Uhum. qual eu adicionei uma variável para receber uma quantidade. Entendi. É só muda com relação ao que pediu o exercício, mas pro objetivo que eu queria avaliar agora, tá tranquilo. Eu digo que é a questão dos minutos ali, né? Aham. Aí tem um minuto também, porque senão ele vai ter que digitar um monte de vezes, 20 minutos. Ah, entendi. Aham, entendi. Entendi. Entendeu o que ele fez? Ele colocou uma variável aqui do método, quantidade de minutos. Beleza? Não era o que o exercício pedia, mas não tem problema. Tá? Então vamos lá. Então pegando aqui a Raniá. A Raniá, então já criei o objeto. Então R ponto nome igual a Raniá. Beleza. Aí ela comeu 2 sanduíches de pão com bife. Então, são 2 pães, né? E 2 bifes, beleza? Como é que eu represento isso? Para caminhar, R, né? Ponto. Ingerir um pão. Ingerir um pão de novo. Vamos pôr na ordem, né? Senão fica meio sem graça. Um bife. E um bife. E aí, ela correu 20 minutos, né? Beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Não vou digitar 20, né? Um for. Tá bom, não tem problema. Só se a gente implementar. Então aqui nesse caso, como cada vez ela vai correr 1 minuto, então R ponto correr 1 minuto. Beleza? 40. Ok? Tá, aí seguindo. Aí chegou em casa, comeu a batata com bife. Então ingeriram a batata e um bife. Uma batata. E depois jogou uma peladinha por 30 minutos. Né? Então R ponto jogar futebol por 1 minuto. Beleza? Vamos conferir o saldo dela no final do dia. Hã? 30 minutos? Ah, é. Obrigado. Hã? Então tá aparecendo 131. Vamos ver se a conta seja fácil. Então vamos lá. São 2 pães. Cada pão, lembra quanto é, Douglas? Então 220 mais o bife é 215 mais 215. Beleza. Aí ela correu 20 minutos. Deixa eu ver quanto que é o correr aqui. 20 minutos, 8,67. Né? Então 650. Então ela ainda tem 276,60 positivo. Ah, chegou em casa com fome, comeu a batata. Batata é quanto? 120, beleza. E o bife 215? E o bife 215.
Aí ela jogou futebol por 30 minutos. Futebol é 16. Deixa eu marcar. 611,6. 611,6. 131,60. Beleza? Aí para os outros é a mesma coisa, que a diferença é que vai mudar a quantidade que ingeriu e a quantidade que gastou. Beleza? Right? Tranquilo. Deixa eu fazer a chamada. Hoje o negócio foi intenso.